Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal no Lu Hits. Bom, para quem não me conhece ainda, eu sou a Lu, eu moro na Áustria e eu tô grávida do meu primeiro bebezinho. Aqui, então, hoje eu vou contar como é que foi o nosso quinto mês. Hoje, exatamente dia 25 de outubro, eu tô entrando no sexto mês lunar. Eu tô contando, então, as semanas, a cada 4 semanas a gente muda de mês. Eu sei que é um tema meio polêmico, né? Tem gente que conta de um jeito um pouquinho diferente e tal, não existe uma regra real, né, específica, existe a regra das semanas, mas o mês exatamente não. Então eu tô contando com 4 meses, a cada 4 semanas a gente entra num novo mês. Isso significa que a minha gravidez vai ter 10 meses lunares se chegar às 40 semanas, que é geralmente quando o parto acontece. Então, tô fazendo esses diários, a gente já tem 3, né, então no canal. E nesses diários eu estou contando primeiro a minha própria experiência com isso, porque é um tipo de conteúdo que eu gosto muito de assistir na internet. Então eu estou compartilhando também a minha experiência, porque eu sei que sempre ajuda, né? A gente vê outras pessoas que estão passando por situações parecidas com a gente, e muitas vezes isso pode tranquilizar a gente, né? Ajudar a gente a entender o que está acontecendo, especialmente para quem é mãe de primeira viagem, como eu. E, por outro lado, eu também conto um pouco de como é a maternidade aqui na Europa. Como eu moro na Áustria, eu conto, claro, mais detalhadamente as minhas experiências aqui na Áustria. Mas como eu conheço vários brasileiros que moram em vários outros países aqui na Europa, eu também vou contando o que eu sei de outros países, para que você que, né, que quer morar ou que tem interesse, curiosidade de saber como é que é a maternidade aqui na Áustria, possa entender e saber como é que funciona para ficar mais tranquila. Como é que foi meu quinto mês? Meu quinto mês, comparando com o quarto mês, foi muito mais tranquilo. Quem não viu, né, tem um vídeo, eu vou deixar linkado aqui embaixo e nos cards, o vídeo do quarto mês. No quarto mês foi um período de transição. Eu entrei no quarto mês bem, assim, ainda sentindo as sensações, assim, não tão boas, né, do início da gravidez. O meu paladar mudou muito, muito, muito nesse início. Foi muito difícil comer o que eu comia antes. Eu sempre tinha, por exemplo, o hábito de comer um omelete de manhã. Eu não conseguia mais comer ovos, nada, não podia nem ver ovos na frente, por exemplo. E entre outras coisas. Então, o meu paladar mudou muito, muito, muito durante o primeiro trimestre. E isso se estendeu ainda para o quarto trimestre, o quarto trimestre não, né? O quarto mês, ou melhor, o quarto mês, né? Quando a gente começou ali tem uma transição e eu finalizei o quarto mês, então muito mais tranquila e meu paladar começou a voltar ao normal. Então eu comecei a conseguir comer de novo as coisas que eu comia antes. Mas ainda tem algumas coisas que não entram, não vai, não parece que não bate bem, eu não consigo ter assim vontade de comer certas coisas ainda. Mas eu tô me sentindo bem melhor em relação a essa parte gástrica. Embora agora tenha começado mais forte, né? Já começou no quarto mês e agora no quinto mês está mais forte o refluxo. Eu já tenho refluxo desde pequena, desde quando eu era um bebezinho. E sempre tive alguns problemas com isso, com refluxo, azia, gastrite e tal. Não muito gastrite, mas tinha. E isso tem voltado. Então, né, se eu for deitar logo em seguida de comer, ou mesmo que eu esteja deitada e nem faz muito tempo, faz pouco tempo que eu comi, mesmo assim ainda volta, né, aquela coisa quente, assim, é horrível, assim, né? Então, não só deitar, mas às vezes depois de comer, dependendo do que eu como, volta daquela azia e aquele refluxo também. Isso está acontecendo. Outra coisa que eu tô tendo muita dificuldade é com dor nas costas, mas não é dor nas costas, assim, na lombar, como muitas pessoas têm. Provavelmente eu vou ter até o final, né, mas não tenho agora. O que eu tenho é uma dor no quadril, é um encaixe entre a bacia e a coluna, basicamente é isso. E esse encaixe, que é uma articulação que a gente tem, só que é uma das articulações com menos flexibilidade que a gente tem no corpo, mas é uma articulação quase rígida. E ali, né, por causa dos hormônios da gravidez e tal, os nossos ossos, eles vão. A gente fala como se fosse amolecer, não são os ossos, mas as articulações ficam mais macias, mais flexíveis. E eu acredito que é por isso que começou essa dor. Até a minha parteira, ela me indicou
a procurar um fisioterapeuta, né, para tratar esse probleminha ali, porque eu não tô conseguindo nem caminhar direito. Então eu caminho até para ir no mercado, só caminho um pouco no mercado, no shopping, alguma coisinha assim, eu já fico com muita dor exatamente ali. E depois fico uns 2 ou 3 dias inflamado, e a sensação realmente é como se eu tivesse uma faca enfiada ali nas costas, ali bem perto do cóccix ali. Bem no quadril, perto do cóccix. Não é dor no cóccix, mas no quadril mesmo, na bacia, né, que se fala. Então, isso tá me deixando um pouco assim, tensa, assim, né? Tá incomodando. Fora isso, não tenho mais muito incômodo. Eu tive muita dor de cabeça, especialmente no 4º mês, muita dor de cabeça, mas eu acho que era realmente o cansaço mesmo, né? Normal da gravidez. E agora eu já tô bem melhor das dores de cabeça, tenho bem menos frequente. Então o 5º mês foi mais tranquilo. Mas teve umas coisas que aconteceram bem interessantes no 5º mês, que eu fui na parteira. Então, vou falar um pouquinho levemente aqui do parto também. No outro vídeo eu falei mais sobre o enxoval, mostrei as roupinhas, né, do 4º mês. E agora eu já posso falar um pouco da parte do parto. Porque o que acontece? Aqui na Áustria, especificamente, na Europa, na maioria dos países da Europa é assim, tá? É muito comum parto em casa. Então, você contrata uma parteira, o acompanhamento é todo com obstetra, né? Mas daí você contrata uma parteira que vai vir, então ela vai começar a acompanhar no 3º trimestre, acompanha o 3º trimestre até o momento do parto, e depois do parto ela vai continuar vindo em casa. Ela é considerada como se fosse uma doula, né, que a gente tem no Brasil, mas aqui a gente chama de Hebamme, é um nome em alemão, né, na Holanda se chama assim, na Alemanha também se chama assim, que é basicamente ela é um misto entre obstetra e doula, né? E é mais ou menos isso. Então ela faz o parto aqui. O obstetra só entra pro parto se tiver complicações, senão é a própria doula que faz o parto sozinha junto com a gente, né? Na verdade, a gente que faz o parto, ela assiste e ajuda no que for necessário. E daí a maioria das pessoas fazem o parto em casa. Eu queria fazer o parto em casa, só que tem 2 poréns. Primeiro, porque o meu obstetra me chamou de louca. Literalmente assim, né, de que eu queria fazer o parto em casa, porque apesar de ser muito comum o parto em casa na Europa, em alguns países mais do que outros, o meu médico especificamente, ele não curte muito isso. O meu médico, inclusive, ele é casado com uma doula, essas doulas parteiras, né, e ela, no caso, ela faz o parto só em clínicas, né, um hospital particular ou no hospital público mesmo, né, que é o plano, daí é de graça. E ela não acompanha, então, parto em casa, ela não tem uma casa de parto nem nada disso. Então, ele não concorda, ele não acha que é seguro fazer um parto em casa. E realmente, né, tem um pouco mais de riscos, né, porque se acontecer alguma complicação, né, eventualmente, estar no hospital pode ser mais, né, cada minuto conta, né, então é mais seguro. Mas isso se acontecer alguma coisa, né, mas a gente faz o acompanhamento pré-natal exatamente para a gente poder prever, então eu não me sinto insegura em fazer um parto em casa. Mas como a gente mora, primeiro meu médico não concorda e o médico precisa assinar para que a gente tenha a liberdade, digamos, de fazer o parto em casa, ele tem que dar o alvará, o aval de dizer assim, não pode fazer, tá tudo tranquilo. Então meu médico não concordou. E também tem outra coisa que é muito importante, que é eu moro numa região que fica mais ou menos uns 20 quilômetros do hospital. A gente tem um grande hospital aqui, maternidade e tal. É tudo público, né? Por mais que a gente pague o plano, eu já expliquei isso acho que no 2º diário, explicando como é que funciona mais ou menos aqui. E a gente teria, então eu tenho essa possibilidade de fazer o parto totalmente gratuito, independente se for cesárea ou não, no hospital. E daí, nesse caso, eu teria que ir para o hospital. E daí, se eu fazer o parto em casa e eu fico 20 quilômetros do hospital, fica um pouco longe. Então, esses minutos podem ser cruciais. Então, fica um pouco complicado. A outra opção, menos radical, digamos assim, que eu não acho radical, tá? Eu não acho isso, mas muita gente acha, então tô colocando dessa forma radical, é fazer na casa de uma parteira. Que é basicamente o quê? É como se fosse em casa, só que ao invés de ser na minha casa, é na casa da doula, é na casa da parteira. Então eu vou até a casa da parteira e ela tem lá uma estrutura para fazer o parto, só que não tem médico. Não tem médico, não tem estrutura que tem um hospital. É basicamente como se fosse uma casa
com alguns equipamentos ali que vão ajudar. Então ela tem tudo que é necessário ali para monitorar o coração do bebê durante o parto, para me monitorar durante o parto, ela tem todo o treinamento, né, para isso, para poder lidar com isso. Mas se precisar, por exemplo, do bebê nascer prematuro, precisar ir numa incubadora, precisar fazer uma cesárea de urgência, eu vou ter que ir no hospital de qualquer maneira. E a outra opção de fazer é fazer num hospital particular, uma clínica particular, que eles chamam, né? Também tem no Brasil, super comum. Daí, nesse caso, eu teria que pagar a parte. Na casa da parteira também teria que pagar a parte, o plano, no caso, não cobre. E outra opção é fazer no hospital mesmo. Então, eu vou direto para o hospital e tal. É bom daí registrar lá, deixar mais ou menos já... eles pedem pra gente ir antes, pra conhecer e pra se registrar antes e tal. E daí na hora do parto só chega lá e deixa a coisa acontecer. Mas eu não gosto da ideia de ter um bebê no hospital, porque pra mim o hospital é um lugar realmente de tratar doenças, é uma opinião pessoal minha, né? E aqui o hospital é maravilhoso, o hospital público é maravilhoso. A minha amiga teve o bebê 4 meses atrás e ela teve um atendimento incrível, eles são muito atenciosos, muito cuidadosos com o parto, né? É um momento muito especial, eles cuidam bem disso, a gente sente a segurança. Já fui no hospital, precisei por ter machucado o braço, e realmente é um atendimento muito bom, toda uma estrutura muito boa. Só que não me fecha ter um bebê no hospital, porque o parto, para mim, o parto é um processo fisiológico e não hospitalar, né? Então não é uma coisa, não é um procedimento hospital, é um procedimento fisiológico, é um procedimento que acontece naturalmente. Ninguém precisa realmente fazer o parto para que o bebê nasça, o bebê vai nascer e esse é um trabalho da mãe e do bebê, né? Não de outra pessoa. E outra pessoa vai estar ali para assistir. Então, eu tenho essa opinião, eu quero que tenha menor quantidade de interferência possível. No hospital eles respeitam isso, eles não interferem quando não é necessário, mas tem os procedimentos, os protocolos do hospital, e isso me incomoda muito, protocolos, porque não é personalizado, não é de acordo com que a gente acaba sendo obrigado a passar por certos procedimentos que a gente não necessariamente quer, por mais que o hospital dê um atendimento de qualidade. Então, eu decidi então ter o parto na casa da parteira. Isso primeiro porque meu médico não concorda ter o parto em casa em si, né, que é um pouco mais... É quase a mesma coisa, né, da casa da parteira, só que eu decidi ter na casa da parteira porque fica mais perto do hospital. Ela fica 4 km do hospital, enquanto aqui eu tô a 20 km do hospital. Então, se acontecer algum imprevisto durante o parto, eu precisar de uma cesariana de emergência, que eu também tô aberta, óbvio, se for necessário, daí já vou estar ali do lado do hospital, só chamar uma ambulância e rapidinho a gente já tá lá. Como ela tem contato direto com o hospital ali, eu já entro já pro trabalho de parto ali, pra cesárea, né? Então eles já deixam a mesa de operação já pronta caso seja necessário. Então eu me sinto super segura em fazer dessa forma. Aqui o sistema de saúde, eles pedem pra gente encontrar uma doula entre as 18 e 22 semanas. A gente pode fazer entrevista com várias, a maioria paga pelo plano de saúde, então é gratuito. Ela tem um trabalho de preparação para o parto, depois no parto e depois no pós-parto. Quando a gente faz no hospital, a gente pode levar a nossa doula que a gente contrata, assim como acontece no Brasil, mas lá no hospital também tem as próprias doulas lá, que são basicamente parteiras, né, como eu falei. Então eu gosto de chamar elas de parteira e não de doula, né, mas ela tem esse trabalho. E depois ela vem em casa, então aquela que você contrata particular, se ela não estiver no hospital, ela não acompanhar, ela vai estar em casa acompanhando nas primeiras semanas, ajudar na amamentação, tem várias coisas que ela vai fazer, né? Depois eu vou contando mais pra vocês. E então eu decidi contratar essa rebame, essa parteira particular na casa dela. E eu fui lá, né, então, com 19 semanas, na verdade, eu tinha marcado com 18 semanas, mas no dia que eu ia, um bebê nasceu, então daí eu fui com 18, acho que eu fui com 18 ainda, que eu tava muito ansiosa, né, entre 18 e 22, já fui com 18. Fui na casa dela, fiz a entrevista com ela, né, pra ver se realmente era aquilo, né, que eu esperava. E eu gostei muito dela, ela já fez o parto de uma amiga minha, que foi muito incrível, tem até depoimento aqui no canal. Aí eu já marquei, então foi uma visita muito interessante, ela me mostrou toda a estrutura que ela tem lá. Eu já falei um pouco disso até nos stories, mas eu posso mostrar e falar um pouquinho mais sobre isso num vídeo mais pra frente, né, pra esse vídeo não ficar tão longo. Mas, basicamente, eu fui lá, ela mostrou toda a estrutura que ela tem, a gente conversou, teve quase 1 hora de entrevista, tirando as dúvidas e tudo, né, que a gente precisava saber.
E daí a gente marcou, né, deixou marcado então na agenda dela, e daí a partir do começo do ano, depois do Natal, que o bebê vai nascer, a previsão é dia 7 de março, então ali depois do Natal, então a gente vai estar no finalzinho, na reta final, os 2, 3 últimos meses, a gente vai começar então um trabalho de preparação do meu corpo e da minha mente também pro parto. Ela vai, né, então todas as semanas eu vou lá fazer um acompanhamento, ela faz vários procedimentos como acupuntura, massagem e outras coisas, ensinando algumas coisas que eu posso fazer em casa, alguns exercícios para que eu prepare o meu corpo pro parto, né? Isso é muito legal. Ela monitora o bebê, ela ajuda se o bebê, né, não vira, ela ajuda o bebê a virar e várias outras coisas que são bem interessantes que eu vou contar mais para vocês. Mas basicamente é isso. Então, o meu parto que eu escolhi, né, por enquanto, a gente nunca sabe, né? Não dá pra gente controlar tudo, mas o parto que eu escolhi é um parto com uma parteira na casa da parteira, com o mínimo de intervenção possível. E se precisar, claro, eu vou para o hospital. Se precisar de uma cesariana, eu vou para o hospital sem problema nenhum. Mas a gente espera, e a gente está, né, fazendo de tudo o que é necessário, o que é possível, para que a gente tenha uma gravidez saudável e eu possa fazer esse parto natural, com o mínimo de intervenção possível e na casa da parteira. E quem sabe o próximo daí eu já faço em casa, né, se correr tudo bem, né, como é o primeiro, geralmente é mais difícil, né, o trabalho é um trabalho mais difícil, porque é a primeira vez. E no próximo, quem sabe eu já tenho em casa, daí eu trago a parteira para minha casa e tenho o parto em casa junto com o meu outro bebê, o que vai ser, assim, é um sonho, assim, para mim, visualizar isso, imaginar que isso pode acontecer. Outra coisa que aconteceu, assim, que foi um susto, o primeiro susto realmente que a gente teve na gravidez, eu tive um pequeno sangramento, foi bem pequeno. Eu tava de tarde em casa trabalhando normal, e daí eu fui no banheiro fazer xixi e tinha um pouco de sangue no papel, né? Daí eu sequei, tinha um pouco de sangue, sequei mais uma, 2 vezes e saiu mais um pouquinho de sangue bem vermelho, assim, uma quantidade que eu diria assim de uma colher de sopa de sangue. E eu fiquei muito assustada, mas eu mantive o controle, pedi pro Jean ligar lá pra clínica, pro meu obstetra, e eles pediram pra mim ir na hora lá, né, pra resolver. Foi bem interessante, assim, foi no meio da tarde, 2 horas depois ele já não ia mais atender ninguém, ele já ia fechar o consultório, mas ele chamou, vem aqui urgente. Na mesma semana eu tinha, né, uma consulta pré-natal com ele, e eu disse, não, só adianta, né, era uma segunda, e eu disse, adianta pra terça, que já que a consulta era na quinta. Ele falou, não, venha agora, imediatamente. Daí ele já fez alguns exames e fez um ultrassom e confirmou que estava tudo certinho, não tinha nada. Graças a Deus foi provavelmente estresse, algum vasinho ali no canal ali que estourou, e pode acontecer, né? E deu aquele sanguinho ali, mas não foi nada demais. Então, graças a Deus, assim, tá tudo bem. O bebê tá crescendo bem forte, saudável. Nesse mês, no 4º mês, então eu fui 2 vezes, né, no obstetra, uma vez por causa desse susto, e outra vez foi o morfológico, não foi o morfológico, mas foi um exame de rotina ali, fizemos um ultrassom, descobri que o bebê tá crescendo muito rápido, ele tá 1 semana adiantado em relação ao crescimento. Era para estar com 15 centímetros, estava com 25 aproximadamente, né, pelo tamanho do fêmur. E também o peso dele também tá bem legal, assim, não muito grande, não muito pesado, né, mas está dentro da média ali, que agora ele vai começar a ganhar peso, né, a gente tem que ter um pouco de controle nisso aí. E daí na semana que vem, só que daí já entrando agora no 6º mês, eu vou de novo fazer um morfológico do 2º trimestre, que é um exame super importante, né? Daí eu conto pra vocês como é que foi esse exame o morfológico do 2º trimestre no próximo diário de gestação. E eu também fiz algumas comprinhas de roupinhas de verão que eu não resisti. A minha ideia é realmente só comprar um enxoval, roupinha só até os 3 meses, mais ou menos, né? Mas eu não resisti, encontrei umas roupinhas muito fofas de verão, porque acabou entrando a pré-liquidação de inverno, começou, então as roupinhas de verão, coisa mais fofinha, já estão disponíveis. Só que elas não chegaram ainda, eu comprei online, então não chegaram ainda. Então na próxima eu vou mostrar também essas roupinhas de verão, coisa mais fofa para ele usar o ano que vem. E se você quiser ver, né, as roupinhas que eu já comprei, eu mostrei no vídeo anterior, né, no episódio 3 aí
dos nossos diários de gestação. Fora isso, não comprei mais muita coisa, só dois conjuntinhos de roupa de gestante, mas eu mostrei tudo lá nos stories, não vou mostrar agora. Se vocês quiserem um vídeo de looks de gestante, alguma coisa assim, me conta que daí eu posso fazer esses vídeos mostrando as minhas roupinhas de gestante, essas coisas assim. Quem sabe no próximo mês falo mais sobre isso. Então me conta o que você gostaria mais de saber, né, sobre isso, sobre como é que é a maternidade aqui na Europa, sobre enxoval, o que você gostaria de saber. No futuro ali, depois da gente ter mais, quando tiver tudo prontinho, o enxoval, vou fazer um vídeo de enxoval, tudo certinho. Vou também depois fazer vídeo do parto e depois o relato de parto, vou contar como é que foi. Mas então me acompanha aí, nós temos o 6º, 7º, 8º, o 9º e o 10º mês, se ele não nascer um pouquinho antes, né? Um mês lunar ali, né? Pra gente poder conversar. Então a gente ainda tem pelo menos mais uns 4 diários de gestação e mais os vídeos à parte sobre coisas específicas. E é isso, então por hoje é isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não deixe de seguir lá no Instagram, porque lá eu mostro as roupinhas, os meus looks, mostro essas coisas que muitas vezes acabo não mostrando por aqui. E por lá eu mostro ali no momento, né, ao vivo. E por lá eu também falo, no Instagram eu também coloco outros conteúdos exclusivos, especialmente sobre morar na Europa, né? Então é bem interessante me seguir por lá, tá bom? Links aqui na descrição do vídeo. Então é isso, um beijo, muito obrigada por estar até aqui, até o final. Comenta aqui se você esteve até o final aqui. Estou aqui até o final, aqui embaixo, para mim saber que você assistiu até aqui, tá bom? Beijo, valeu, gente. Tchau!